Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deus esteja abençoando as nossas vidas. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um comentário sobre uma passagem bíblica em que Jesus ele exorta o povo a estar ouvindo aquilo que os fariseus estavam dizendo e cumprindo aquilo que eles estavam falando para o povo fazer. A grande questão dessa palavra, e que deixa o nosso título um pouco controverso, é: vocês devem fazer o que eles dizem, mas não devem fazer o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Então, essa passagem ela traz esse contraponto em relação àquilo em que os fariseus diziam e aquilo que os fariseus faziam. Mas tem uma questão importante se nós tomamos a frase em si para o nosso contexto atual ou para os nossos dias. A conclusão em que a gente chega muito fácil em relação a esse texto e em relação a esse título é que falar é algo muito fácil. Descrever é fácil. Falar que vai fazer, que vai concluir, mas apresentar os resultados de uma prática, os resultados de uma ação, aí a história é diferente, aí já é outro nível. Ainda mais quando nós estamos tratando de uma vida contínua com Deus. Porque uma coisa é você tratar com alguém, de, por exemplo, ajudar alguém numa obra, algo que vai demorar um fim de semana. E aí você vai lá, ajuda e conclui aquele serviço. Mas nós estamos falando de uma ação contínua, ou seja, de uma mudança de vida que não tem um prazo para terminar até a volta de Jesus. Então, se torna muitas vezes, realmente para muitas pessoas, bem difícil. Quando você olha o horizonte e aquilo que já não te agrada muito, você falou de uma maneira mais conveniente para arrebatar ali a opinião a seu favor, né? E depois você tem que concluir aquilo ali com as suas próprias práticas, ou seja, com as suas próprias obras, e a coisa você vai vendo que ela não tem um fim. Então a tendência natural é que fique somente no discurso, e nós vemos isso hoje em dia de maneira muito comum, onde os discursos são apresentados, há soluções para todos os tipos de problema. Hoje em dia, há teorias para todo tipo de situação e circunstância, mas na prática nós vemos e acabamos entendendo que pouca coisa se resolve, que pouca coisa, na verdade, é efetivamente levada à sua conclusão. Então, nós temos que estar justamente alertas quanto a isso. E também temos que ser nós mesmos cuidadosos, para não, no calor de um momento, não liberarmos palavras demonstrando que uma situação é simples de se resolver, quando na verdade ela não é. E nós precisamos ter esse discernimento do Espírito Santo, de que nós temos autoridade sim em Jesus, temos autoridade em Deus para estar realizando grandes obras, para estar realizando milagres, para estar intercedendo por pessoas, mas devemos ter essa sabedoria, que as coisas ocorrem no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. Então, não nos deixemos levar pela emoção, fazendo às vezes promessas que nós não podemos cumprir. A não ser quando você tem a plena certeza de que o Espírito Santo está realmente falando com você. Mas aí já entramos num campo de discernir aquilo que o Espírito Santo está falando, para que não caiamos nessa armadilha de fazer promessas e acabando aí tornando vãs as nossas palavras. E nós sabemos, que quando liberamos palavras vãs, a tendência é que venhamos a criar descrédito em relação a nós mesmos e muitas vezes
em relação a Deus, né? As pessoas passam a ter descrédito em como você como referência em relação a Deus. Então temos que ser muito cuidadosos nesse aspecto. É muito importante que nós sejamos, né, cuidadosos também na hora de exortar. Então, por que eu estou dizendo justamente na hora de exortar? Porque a exortação, ela faz com que uma pessoa ela mude de direção. Mas a exortação também tem o seu tempo e sua hora certa. E aí, eu creio que não seja o hábito de muita gente, quando vê uma situação que não é muito correta, né? Pensa de uma maneira até de boa vontade, com uma boa intenção, não, eu vou avisar essa pessoa. Mas o ideal é que nós oremos, que nós nos posicionemos perante Deus, coloquemos a situação e a pessoa diante de Deus e peçamos, né, que Deus nos dê graça para estar falando com alguém. Até isso é importante colocarmos diante de Deus, porque às vezes as coisas são tão óbvias que parece que basta você chegar e falar, mas aquilo que você está vendo não é o que as outras pessoas estão vendo. Então é preciso que haja uma intervenção do Espírito para que leve entendimento, até mesmo quando a situação parece óbvia diante das tuas palavras. É por isso que é importante aquela palavra que também está em Romanos, né, que diz que 8:26, que o Espírito ele nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa parte que diz que não sabemos orar como convém, significa que muitas vezes nós oramos para algo que não é a hora, não é o momento, nem é a direção que Deus quer. E no meio da oração Deus te dá uma direção diferente. Então, a intimidade e a comunhão com Deus, ela vai fazer toda a diferença. Não somente para que nós possamos cumprir aquilo que nós dizemos, na verdade, como também aquilo que nós exortamos e também com aquilo que nós recebemos de orientação. Muitas vezes nós não devemos olhar para a pessoa que libera aquela palavra pensando que ela mesma não faz, porque a palavra de Deus ela é abençoadora por si mesma. Então, quando nós cumprimos, Deus nos abençoa, independente daqueles que cumprem ou não, conforme Jesus ali estava alertando. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que Deus esteja abençoando a vida de todos, que Deus esteja derramando aí sabedoria, conhecimento, discernimento e também paciência para saber o momento certo que Deus quer que nós venhamos a fazer algo, para que nós não venhamos, como eu disse antes, a liberar palavras vãs. Em nome de Jesus, que as nossas palavras elas sejam palavras de bênção e que venham a trazer sempre transformação e uma ação e um resultado no mundo espiritual e também nesse plano físico. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos nessa hora. Amém.